Hoje eu vou desmistificar as gorduras para acabar de vez com todas as dúvidas, toda a confusão que tem em torno desse tema. Bem-vindas, eu sou a Ana Galeazzi e aqui a gente discute os passos da mulher expatriada rumo ao seu corpo ideal sem neuras. As gorduras, elas são macronutrientes. Existem, então, três classes principais de macronutrientes que a gente conhece, que a gente divide os alimentos, que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. Então, essas são as três principais categorias, né, de divisão dos alimentos que a gente come, e as gorduras são uma delas. E elas têm determinadas funções no corpo, né? As gorduras, elas servem como fonte de energia, então, no sentido de trazer energia para o corpo, mas também uma forma de armazenar energia. Então, o corpo, quando tem excessos, né, através da ingestão de alimentos, aquilo que fica em excesso, o corpo vai armazenar como uma fonte de energia lá guardada na forma de gordura. Tá bom? Mas não é essa gordura armazenada que a gente vai falar hoje, a gente vai falar da gordura vinda da alimentação. Então, a gordura, ela tem outras funções que a gente às vezes esquece, né? Uma delas, por exemplo, é que a gente precisa de gordura na alimentação para poder absorver determinadas vitaminas e nutrientes. Então, por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K são 4 vitaminas essenciais que a gente precisa, né, através da alimentação, e que só são absorvidas com a gordura, porque elas não se dissolvem em água. Então, para o corpo absorver, elas precisam estar dissolvidas em gordura, por dizer assim. E a gordura é uma parte essencial da nossa membrana celular. Então, todas as nossas células, elas têm um invólucro, né, um envelope, que é uma membrana, que mantém o conteúdo da célula dentro, e essas membranas são feitas quase que, assim, a maior parte de gordura. Então, todas as nossas células têm essa camadinha de gordura, que é o que mantém a célula íntegra. E a gordura no corpo, ela tem a função de isolamento térmico também. Então, né, por isso que a gente acumula gordura embaixo da pele, né, no sentido evolutivo, seria também como armazenar energia e isolar o nosso corpo em ambiente natural do frio, né, das diferenças de temperatura. E uma outra função que as gorduras na alimentação têm é a lubrificação do sistema digestivo. Então, elas têm uma função na questão da digestão e evitar, por exemplo, prisão de ventre e obstipação. Na alimentação, as gorduras, elas têm uma função muito importante na regulação da alimentação, no sentido de que elas aumentam a sensação de saciedade. Então, se a gente come um alimento gordo, uma refeição com gordura, a gente vai demorar mais tempo para sentir fome de novo do que se a gente comer uma refeição que seja só carboidrato. Por exemplo, os carboidratos, quando a gente come, eles são absorvidos rapidamente, os carboidratos simples, falando agora, por exemplo, as massas, os pães, os açúcares, né? Eles vão ser absorvidos como açúcar no corpo. O açúcar é utilizado de forma rápida e fácil pelo corpo, então ele vai ser absorvido rapidamente, vai ser trabalhado no corpo ou até armazenado rapidamente, e o corpo vai entrar logo num mecanismo de precisar mais, então vai ter a sensação de fome mais cedo. A gordura, ela é absorvida, ela tem essa função energética que demora mais tempo para ser degradada, digamos assim, né, dentro do corpo, da circulação e tudo, então ela tem essa sensação de saciedade que dura por mais tempo. Onde que a gente encontra gordura, então, nos alimentos, né? Claro, gordura que a gente reconhece como gordura, né, a manteiga, banha, margarina é gordura, os óleos são gorduras, então óleo de coco, azeite, mas tem as oleaginosas também, então todas as nozes, castanhas, amendoim, tudo isso são oleaginosas, então elas têm óleo dentro, tem gordura. Os queijos, os derivados do leite, tem gordura. As carnes, né, com uma carne mais gorda, tem gordura, bacon, então essas são as fontes de gordura. Os ovos são fontes de uma quantidade, tem mais proteína do que gordura, mas tem também uma quantidade de gorduras boas dentro dos ovos. Então, essas são as fontes principais de gordura que a gente tem na alimentação. E no metabolismo, elas são importantes, então,
Porque como elas são absorvidas dessa forma mais lenta em relação aos carboidratos, né? Os carboidratos, eles são absorvidos rápido como moléculas de açúcar, então faz um aumento de açúcar no sangue rápido, vai ser usado pelas células, causa um aumento rápido dos hormônios que regulam também isso. E esses picos de hormônios reguladores, eles não acontecem com a ingestão da gordura, então ela tende a não causar ganho de peso. Tá? Então, vou repetir isso. As gorduras, elas tendem a não causar ganho de peso. Tá? Isso é exatamente o contrário daquilo que a gente acredita, é exatamente o contrário daquilo que a gente aprendeu, né? Normalmente a gente aprende que a gente tem que evitar os alimentos gordos se a gente quer emagrecer, e na verdade, a gente precisa comer gordura se a gente quer queimar a gordura. Tá? Isso é bem importante. Isso é um paradigma, uma coisa que é antiquada e que muita gente ainda acredita. A gente não precisa evitar as gorduras para queimar a gordura. Tá bom? É incrível, né? Então, eu sei, tem muitos mitos, a gente aprendeu muita coisa, eu mesma aprendi na faculdade até muita coisa que hoje em dia, graças a Deus, foi desmistificado, que não é mais assim. Então, tem muita confusão, né? Hoje em dia, a gente vê que essa questão da gordura gera muita confusão, e ainda mais quando a gente começa a pensar nas subdivisões. Daí tem ômega 3, ômega 6, gordura trans, gordura saturada, insaturada, poliinsaturada, monoinsaturada, ácido graxo, gordura vegetal, gordura animal, é uma selva. É uma selva. Então, a gente cria muita confusão. Aí tem propaganda também que às vezes tá certa, às vezes engana, né? Propaganda de, por exemplo, margarina com o coraçãozinho, né? Porque faz bem, não tem colesterol, então faz bem, e isso tudo gera muita dúvida. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa questão das gorduras, por exemplo, já que eu toquei nesse assunto agora da margarina, com as doenças do coração. Então, a nutrição moderna, os estudos que existem hoje, a evidência científica que existe hoje, não suporta a ideia, então não tem dados que comprovem a ideia de que as gorduras saturadas, ou seja, as gorduras de origem animal principalmente, têm um efeito significativo nas doenças cardíacas. Tá? Então, isso que foi divulgado nas décadas de 70 e 80, que as gorduras animais eram responsáveis por infarto do coração, por doença cardiovascular, isso caiu por terra, tá? Isso já faz algum tempo que caiu por terra, isso não é mais uma coisa que a gente deva acreditar, porque não existe evidência para isso. Então, na verdade, o que existe é que existe um efeito potencialmente protetor até para essas doenças. Tá bom? Então, existem consensos falando sobre isso. E uma coisa que aconteceu desde aquela época, né, em que foi divulgado esse tipo de informação que hoje se sabe que é errada, foi que as pessoas diminuíram o consumo de gordura, principalmente gordura de origem animal, e conforme recomendado pelas diretrizes dos governos, né, a partir da pirâmide alimentar que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e substituíram essas gorduras, exatamente como a pirâmide alimentar recomendava, por carboidratos. Então, por carboidratos refinados e processados. A partir desse momento que foi criada essa pirâmide alimentar, onde a gordura foi colocada lá em cima, ou seja, a gente deveria comer bem pouca, e lá embaixo estavam esses carboidratos até processados, industrializados, que deveriam ser comidos bastante. O que aconteceu desde então? O aumento das doenças cardiovasculares e da obesidade foi exponencial. Uma pergunta que surge, então, é, Ana, mas essa gordura que você está falando para comer gordura, para queimar gordura, né? Essa gordura, ela não vai virar colesterol? Ela não vai virar gordura no corpo? E a resposta é, depende da gordura. Então, assim, as gorduras a gente pode dividir em gorduras saturadas, que são as gorduras que a gente diria boas. Então, essas gorduras são as gorduras que a gente quer ingerir para ter essa parte saudável, essa parte funcional da gordura no corpo. Então, são as gorduras dos derivados do leite, da gordura de origem animal, então, gordura bovina, suína, do frango, do pato, dos ovos, e algumas gorduras vegetais, como o azeite de dendê, é uma, o óleo de coco é outra, e o óleo de oliva. Então, essas três. Essas gorduras, elas sempre fizeram parte da dieta humana, tá? A gente evoluiu como ser humano, com o nosso cérebro funcionante, a gente desenvolveu a nossa capacidade cognitiva comendo essas coisas. Então, não é necessário a gente diminuir o consumo delas.
e sim comer essas gorduras, a gente pode comer à vontade, tá? Mesmo quando quer emagrecer. E existem as gorduras monoinsaturadas, que também são saudáveis, que são as que são encontradas nas nozes, em todos os tipos de nozes, né? Noz pecan, macadâmia, castanha do Pará, amêndoa, avelã, nas azeitonas, no óleo de oliva, nos abacates, na gema do ovo. Algumas gorduras animais, a manteiga também tem essas gorduras monoinsaturadas. E essas gorduras são saudáveis. Então, essa lista aqui das gorduras saturadas e das gorduras monoinsaturadas são aquelas que não têm problema de ser ingeridas e devem fazer parte da nossa dieta. O problema, então, existe uma outra categoria de gorduras que se chamam poliinsaturadas. Eu não vou entrar aqui na nomenclatura do porquê que o nome da molécula foi feito dessa forma, tá bom, gente? Mas as poliinsaturadas, aí a coisa fica mais complexa. A gente conhece, sem saber, duas delas porque a gente escuta muito falar, que é o ômega 3 e o ômega 6. Então, isso é uma coisa que se tornou, nos últimos anos, extremamente falado, divulgado, né? Todo mundo coloca lá nos rótulos, né? Ah, contém ômega 3, porque é uma coisa muito positiva, enfim. Qual que é a questão do ômega 3 e do ômega 6? A questão é que a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois tipos de gordura poliinsaturada. Por quê? Porque existe uma relação com a atividade inflamatória no corpo. Então, assim, pessoas que têm obesidade, que têm diabetes, que têm doenças cardiovasculares, essas pessoas estão num estado de inflamação crônica, tá? Isso é um fato. E o que a ômega 3 e ômega 6 tem a ver com isso? Que quando a gente tem muito pouco ômega 3, né, na alimentação e muito ômega 6, então essa proporção de muito ômega 6 para pouco ômega 3, a gente entra num estado pró-inflamatório. Então a gente facilita os processos inflamatórios no corpo. Antigamente, antes da era industrial, a proporção que a gente tinha na alimentação era de 1 para 1 ou 2 para 1 em relação a 1 ômega 3 e 2 ômega 6. Mesmo assim, era um pouco mais ômega 6, mas isso seria uma proporção saudável. E o que aconteceu hoje em dia? Hoje em dia, dependendo da alimentação, dependendo do país, né, do hábito alimentar da nação onde a pessoa se encontra, isso chega a 10 para 1, 20 para 1, até 30 para 1. Ou seja, a gente tem muito mais ômega 6 e muito menos ômega 3, proporcionalmente. E por que isso acontece? Isso acontece através do uso das gorduras vegetais. Então, óleos vegetais de girassol, de canola, de amendoim, qual outro que tem? Soja, milho. Então, margarina, gordura vegetal hidrogenada, que é uma coisa que existe em tudo quanto é. Você vai comprar uma bolacha ou um bolo industrializado. Você olha no pacote o que tem? Gordura vegetal hidrogenada. Tá por tudo, gente, tá em tudo. E o que isso faz? Isso faz esse aumento da proporção de ômega 6, que tem um efeito realmente inflamatório no corpo. E por que a indústria usa isso? A indústria usa a gordura vegetal hidrogenada ou os óleos vegetais, porque ele faz com que os produtos tenham mais tempo de prateleira, né? Eles têm uma validade maior. Ele tem uma estabilidade maior à temperatura. Então, isso para a indústria é uma vantagem. Só que a gente tem que ter cuidado, porque quanto maior o tempo de vida de um alimento na prateleira, quanto maior a validade daquilo, que não seja, exceto os congelados, mas quanto maior a validade, menor o tempo de vida que ele nos dá. Então, vamos prestar atenção nisso. Quanto mais, se você pega um alimento e ele vence lá no 2032, esqueça, gente, isso não vai te fazer bem. Tá? Tem algum motivo porque aquela coisa não se degrada, porque é praticamente uma coisa que você quer que o corpo digira uma coisa dessas, gente? É uma questão de senso comum até, não precisa nem entrar na ciência, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, tá bom? Nem tudo que é de vantagem para a indústria é de vantagem para o nosso corpo, tá bom? Então, essas gorduras, gordura vegetal hidrogenada, margarina, os óleos vegetais que são processados, porque o problema é o processo de extração desses óleos também. Causam muitos danos.
E uma pergunta que surge nessa hora sempre é, de novo, e o colesterol, né? Porque essa é a grande propaganda que foi feita para as margarinas, para os óleos vegetais, não contém colesterol, né? A indústria adora colocar isso grande no rótulo, por quê? Porque a pessoa lê aquilo e pensa, nossa, então esse produto é saudável, ele não contém colesterol, ele vai me fazer bem. E isso é uma grande mentira. Então, aqui existem vários mitos e várias mentiras que a gente foi levado a acreditar. Uma delas é que o colesterol que a gente ingere através da alimentação vai virar o colesterol que é medido no nosso sangue, que é visto como danoso. Então, esse é um mito, tá? Porque o corpo, ele degrada aquela gordura que a gente ingeriu, ele vai absorver ela, e o colesterol que a gente tem circulante, ele não é o colesterol que foi absorvido da comida, o colesterol que a gente tem circulante, ele foi produzido pelo nosso fígado. Tá? Então, não é assim, eu comi colesterol, ele vai virar colesterol no meu sangue. Isso acontece com o açúcar, mas isso não acontece com o colesterol, tá bom? O colesterol ele vai ser degradado em moléculas menores, vai ser absorvido e o fígado vai, a partir de determinados ingredientes, produzir colesterol. Tá bom? Triglicerídeos, todas essas coisas que a gente escuta que são ruins. Então, essa associação direta, ela não existe. E a outra coisa que é importante de saber é que o colesterol por si só, mesmo que eu tenha uma medida do meu colesterol no sangue que esteja alta, esse valor por si só não é necessariamente uma causa de doença ou de aumento de mortalidade. Isso é apenas um valor de laboratório. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque se eu for lá medir o meu colesterol, primeiro de tudo, isso é uma fotografia daquele momento. Não quer dizer que o meu colesterol esteja sempre assim. Segundo lugar, eu não sei qual que é o meu normal. Os valores de laboratório, eles obedecem uma curva de Gauss, que se chama, né? Que é a curva da maioria. Então, ele vai olhar qual que é o valor do meio, né? Qual que a maioria das pessoas tem entre esse e esse valor, tá? Isso é a normalidade para a maioria. Mas existem pessoas que estão no extremo da curva e que para elas o valor normal não é esse. E aí ela vai fazer o exame de laboratório, vai dar o colesterol tá um pouquinho alto, talvez até ganhe uma medicação para isso, quando na verdade aquilo seria o normal para ela, para o organismo dela. Então a gente tem que ter cuidado com isso, até porque as evidências científicas não demonstram um aumento de mortalidade vinculado a um colesterol alto, se a pessoa não tem uma doença naquele momento. Então, existe muito, muito mito com relação a isso. O colesterol foi demonizado, né? Ai, meu Deus, o colesterol. Quando, na verdade, a gente tem que ter cuidado. O colesterol também faz parte da nossa membrana celular. Então, todas as nossas células, para elas se manterem íntegras, elas precisam de uma determinada quantidade de colesterol. Ele faz parte da estrutura da membrana. A gente precisa de colesterol, por exemplo, para produzir vitamina D. Né? Todo mundo fala luz do sol, né? Para produzir vitamina D. Isso é verdade, a gente precisa da luz do sol. Mas a luz do sol vai agir de uma forma que o corpo consiga transformar colesterol circulante em vitamina D. Então, a vitamina D ela é produzida a partir do colesterol que a gente tem no corpo. E eu me questiono como médica se a gente reduzir do jeito que reduz, que a gente tem na medicina tradicional, uma insistência em tratar valor de laboratório, diminuir colesterol, diminuir colesterol, diminuir colesterol, até para pessoas que não têm outros riscos, outros fatores de risco, eu me questiono se isso não é um problema, porque existe tanta falta de vitamina D hoje em dia, além, claro, do estilo de vida, da falta de luz solar, do estar dentro de casa o tempo todo. Então, existem vários fatores, mas eu me questiono muito isso. E assim, então, muitas condições foram propagadas como sendo associadas ao colesterol alto e, na verdade, elas não são uma consequência do colesterol alto, elas são consequência da inflamação crônica, tá? Então, não é o colesterol o problema é aquele estado de inflamação crônica vinculado provavelmente mais ao ômega 6, né, a essa alimentação processada do que ao colesterol em si. Então, um exemplo disso, um exemplo triste até, que eu tenho na minha família, né? Eu tenho um tio meu que morreu muito cedo, ele era muito obeso, e ele comia muita carne e tomava muita Coca-Cola, e comia muito doce. E ele morreu cedo, morreu do coração. E até hoje todo mundo culpa o churrasco, todo mundo culpa a carne.
E, na verdade, ninguém percebe que 2 litros de Coca-Cola por dia é muito, e que provavelmente a causa do problema não era a carne, e sim a alimentação processada, os refrigerantes, o açúcar, a frutose que tem dentro da Coca-Cola. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente demoniza muitas vezes coisas que são saudáveis, porque a gente escutou falar, e não vê problema em coisas que realmente causam danos. Tá? Isso a gente tem que ter cuidado. Então, a manteiga é uma fonte de gordura saturada. Então, é uma fonte boa de gordura, tá? É uma gordura que pode ser usada. O ghee, não sei se todo mundo conhece, o ghee é a manteiga clarificada que fala. Então, é uma manteiga que ela foi aquecida com cuidado, para não exceder a temperatura, né? Para não... Porque em todas as gorduras, a questão, e esse é um problema das frituras, né? Se a gente põe a temperatura muito alta, mesmo as gorduras boas, elas acabam tendo transformações mesmo nas moléculas que causam, que se tornam moléculas danosas. Então, elas deixam de ser gorduras boas e passam a ser gorduras ruins, por dizer assim. Então, o ghee é um processo cuidadoso, né? A manteiga aquecida, derretida devagar, e toda a proteína e a parte de carboidrato, de lactose, que é um açúcar, é removida para que sobre praticamente só gordura. Então, o ghee é uma manteiga que pode ser usada, por exemplo, para quem tem intolerância à lactose, porque a lactose foi retirada, né? É praticamente zero. Então, um ghee bem feito, ele é praticamente só gordura. O óleo de oliva e o óleo de coco também são excelentes fontes de gordura de origem vegetal. O óleo de linhaça é uma excelente fonte de gordura de origem vegetal, contém muito ômega 3. Qual que é o problema do óleo de linhaça, gente? O gosto. Tá? Eu tomo óleo de linhaça 1 colher por dia, por indicação do meu oftalmologista, porque eu tive um problema de uma glândula da pálpebra, e ele falou, olha, se você quer evitar que isso volte, você pode tentar tomar 1 colher de óleo de linhaça por dia. Então, eu tenho feito isso. Só que, assim, ninguém vai comer óleo de linhaça por opção, a não ser que seja por saúde, porque o gosto é muito ruim. Então, é por isso que ele é saudável, mas difícil a gente usar ele na culinária, porque realmente o gosto não é bom. O que a gente pode usar, então, além da manteiga, do óleo de oliva, do óleo de coco? Banha, bacon, tá? São gorduras que não são ruins, é incrível, né? A gente aprende isso tudo errado. Os peixes gordurosos, claro, o salmão é o principal exemplo, né? Atum, salmão, que são peixes que têm gordura, tem muito ômega 3. Os ovos são excelente fonte de gorduras boas também. Então, essas fontes são boas de usar. E qual que é o problema, então, do fast food? Todo mundo pensa que o problema do fast food é a gordura por causa da fritura. E isso é verdade, né? Na verdade, as frituras, elas não são saudáveis. Por quê? Porque é óleo vegetal, primeiro de tudo, óleo vegetal com gorduras ruins, digamos assim, e ainda por cima a temperatura. Então, a temperatura da fritura, ela... Além de tudo, esse óleo vegetal foi esquentado a temperaturas tais que causam moléculas que são mais danosas ainda. Então, o processo de ser pró-inflamatório é ainda pior. Então, as frituras a gente tem que ter cuidado no geral, por isso que elas não são recomendadas. Elas são realmente... E a gente acha que a fritura, a gente coloca, né, na cabeça, na mesma categoria. Então... Fritura faz mal porque é gordura, não é exatamente só, não é tão simples assim, né? As outras gorduras, as outras gorduras, elas são saudáveis, as que não são desse tipo. E tem um problema também de combinar gordura com carboidrato. Então, o que o pessoal fala de alimento hiperpalatável, né? Que é um alimento que tem açúcar e gordura, né? Os donuts, essas coisas assim, que são muito problemáticas porque a gente faz um processo metabólico no corpo através do açúcar, através do carboidrato simples, derivado do trigo, carboidratos que são facilmente absorvidos como açúcar. Isso faz um processo no corpo que leva o corpo a uma tendência de armazenamento, a um metabolismo de armazenamento de gordura. E a gente, além de tudo, dá gordura, que é que o corpo gosta de armazenar, digamos assim. Então, isso realmente causa uma tendência ao ganho de peso. Então, a questão do ganho de peso que eu falei, coma gordura para queimar a gordura, mas coma gordura do jeito certo, né? Não vai comer gordura junto com massa, com doce, com daí, não.
Daí não é comer a gordura para queimar a gordura, aí você vai comer gordura para armazenar. Então, a gordura em si, ela não é o problema, mas a gente tem que usar ela com sabedoria, tá bom? Na verdade, que nem, por exemplo, quem faz dieta low carb e dieta cetogênica tem uma ingestão maior de gordura, né? Todo mundo acha que a pessoa vai substituir o carboidrato que foi tirado por proteína. Isso não é verdade. A gente vai substituir o carboidrato que foi tirado por gordura, tá? A maior parte das calorias vai vir da gordura e não da proteína, tá? Isso é importante também. E são opções de alimentação válidas, né? Eu considero elas válidas, não é o que eu faço no meu método, por eu considerar que são dietas e essa restrição, na minha opinião, para quem quer ter um estilo de vida que seja sustentável, não é o ideal, mas são opções válidas no sentido metabólico, sim. E para algumas doenças específicas também. Então, o ideal é diminuir os carboidratos simples, né? Esses que são absorvidos facilmente como açúcar, então os derivados do trigo, os açúcares, e aumentar essas gorduras boas para a gente diminuir a sensação de fome, aumentar a sensação de saciedade, né? O tempo em que a gente se sente satisfeito e sem fome. E com o tempo a gente realmente consegue treinar novamente a nossa percepção de fome e saciedade através disso. Todos os óleos vegetais são ruins ou só a margarina? Não são todos os óleos vegetais ruins. Então, o que eu falei do óleo de linhaça, ele é excelente, mas o gosto é ruim. O óleo de oliva é excelente, o óleo de coco é excelente, e as oleaginosas também são gorduras boas de origem vegetal. Então, não são todos os óleos vegetais que são ruins. Os óleos vegetais que a gente compra como óleo vegetal para fritar, né, Deus me livre, mas esses assim, óleo de girassol, de canola, de milho, de soja, esses óleos são ruins, realmente. Esses sim têm um efeito ruim no corpo, e a margarina, claro, também. Quais são as gorduras saudáveis? As gorduras de origem animal, então gordura da carne, banha, bacon, as manteigas, as gorduras dos derivados do leite, ovos, e essas que eu falei agora de origem vegetal também. É comum ter intolerância às gorduras? Eu nunca vi. Vou ser sincera que eu nunca vi intolerância à gordura. O que existe é que algumas pessoas que têm, por exemplo, problemas de deficiência enzimática é uma coisa mais específica, no sentido de doenças do pâncreas, né, por alcoolismo crônico. Essas pessoas têm uma dificuldade de digerir a gordura porque falta a enzima que digere a gordura, mas não é uma questão de intolerância, tá? Então, intolerância à gordura eu nunca vi, na verdade. Rapsöl também é prejudicial. Então, o Rapsöl é o óleo de canola. Ele também não é uma boa opção. O óleo de canola, originalmente era usado pela indústria, né, como lubrificante. O uso alimentar dele surgiu mais tarde. Quem tem pedra na vesícula pode ingerir as gorduras boas? As gorduras boas pode, tá? Quem tem pedra na vesícula, a questão da pedra na vesícula é que se você já sabe que a pedra tá lá, qualquer gordura que a gente coma, ela causa a contração da vesícula, tá? Para liberar os sais biliares que a gente precisa para digerir a gordura. Então, independente da gordura ser boa ou ruim, ela vai causar essa contração da vesícula. Se você tem pedra, pode causar cólica, por exemplo, mas assim, isso é uma questão da pedra e não da gordura boa. Na verdade, se é para escolher, sim, escolha a gordura boa, né? Não tem dúvida. Deixar claro, né, gente? Quem quer queimar a gordura precisa que o corpo aprenda a utilizar a gordura, e o corpo aprende isso metabolicamente através da ingestão de gordura. Então, a gordura não é o que engorda, tá? Isso é a concepção mais errada que a gente tem, de que a gordura engorda, tá bom? A gordura não engorda. Pelo contrário.